Depois eu disponibilizo essa aula. Deixa eu começar a gravar. São que dia hoje? Beleza, hoje então é dia 12 do 3, isso aí, 12 do 3 de 2021. A gente está começando o encontro de projeto de intervenção. Nesse encontro, né, como eu estava falando, a gente não vai ter um conteúdo para estudar e para repetir. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que a gente vai desenvolver aquilo que você já conhece. Lohane, boa tarde, que é o projeto de intervenção que está ligado ao TCC BRIC. Esse vai ser o quarto ano que a gente está fazendo esse projeto. Ele envolve alunos e professores, e eu acredito que seja uma coisa interessante, porque pela primeira, pelo primeiro fato, a primeira coisa importante é que você vai escolher um tema do seu interesse. E aí já vou já adiantando, né? Procura uma coisa que esteja relacionado, é sempre uma orientação que a gente dá, relacionado àquela a carreira que você está pensando em fazer para a faculdade. Vou prestar advocacia. Um tema que esteja envolvido com isso. Não é obrigatório, mas já faz uma relação. Eu quero fazer, professor, faculdade, eu vou fazer para pedagogia. Qual o tema que está em volta da pedagogia? Vou fazer para engenharia. Engenharia tem várias. Um tema que esteja relacionado a isso. Vou fazer para odontologia, medicina, psicologia. Então, cada área de conhecimento, você pode puxar um tema, fazer alguma coisa que tenha interesse. Boa tarde, Ana Clara. E pode ser o contrário também, a gente pode descobrir o contrário, né? Você escolher um tema e descobrir em que área de conhecimento a que área de conhecimento esse tema está ligado. Então, essas são duas coisas que vocês podem ir pensando, né? Daqui a pouquinho eu vou perguntar para cada um de vocês. Uma outra coisa que é interessante também no projeto é que você escolhe o professor com quem você vai trabalhar. Esse ano a gente tem 7 professores. Eu vou falar aqui mais ou menos de cabeça que eu lembro, que é a Juliana, de Sociologia, o Bernardo, de Química, a Caroline, de Educação Física, a Ana Beatriz, de Filosofia, deixa eu ver quem mais, se eu esquecer depois eu lembro. Tem eu mesmo, que sou da área de Artes e Filosofia, 3, 4, 5, faltam dois, né? Tem a Adriana, que é de Inglês, e tem o professor Daniel, que é de português. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso, tem 7 professores. Como nós temos mais ou menos, Rafael, boa tarde. Como nós temos mais ou menos, eu não sei exatamente o número de alunos, acho que são 56, 57 alunos. Né? Seria assim, 8 alunos para cada professor. Essa escolha de professor orientador, né, vai acontecer, não vai ser agora. Eu vou fazer um formulário, um Google formulário, vou mandar para vocês e vocês vão responder lá, primeira, segunda e terceira opção. A gente vai tentar, obviamente, né, manter todo mundo na sua primeira opção. Né? Então, faça a sua escolha. Né? Você já conhece, vocês tiveram contato com todos esses professores, né? Acredito que sim, né? E aí dá para vocês escolherem. Aí vocês vão fazer essa escolha e a gente vai organizando e determinado. Acho que eu posso até mostrar o calendário aqui já. E fala sobre isso, rapidinho, que eu vou pegar aqui, peraí. Enquanto isso, alguém tem uma pergunta para fazer, um comentário? Professor, eu tenho uma Pode, pergunta. pode falar. Existe um tempo mínimo ou máximo de apresentação do TCC? Eu vou falar em Ah, detalhes. Eu vou falar em detalhes o que está escrito no trabalho ou é para fazer um resumo na apresentação? então, boa pergunta. Deixa eu só aqui, quando eu abro aqui está aparecendo para vocês já, não tá? O calendário está aparecendo aí para vocês? Então, assim, Beleza, então.
Gente, eu vou responder já isso aí, Guilherme. Guarda aí essa pergunta. Peraí que tá chegando alguém aqui, peraí. Gabriele, muito bem. Peraí, deixa eu parar aqui, eu vou voltar. Gabriele, boa tarde. Estou começando a apresentar o calendário aqui do TCC. Será que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, não é isso aqui não. Vou ter que abrir de novo, peraí. Hum, aqui. Bem. Agora vai, peraí. Então, eu vou falando aqui rapidamente, daqui a pouco vai chegar para vocês aí. Nós teríamos, então, dois encontros em abril, mas a gente pode fazer esses encontros já desde agora, né, para ir conversando sobre esse processo, como é que vai se dar, como é que vai ser organizado. Eu vou, não esqueci da pergunta, não, que o Guilherme fez, já vamos chegar lá. Então, aqui, as primeiras aulas nós teremos em maio, não vai ser agora, né, a primeira aula, vai lá, primeira aula, importância da pesquisa, depois como construir um problema, depois o que é hipótese, tipos de pesquisa. Então, para cada aula tem um tema específico, tem um livro que a gente vai usar, pesquisa qualitativa, o que é qualitativo, o que é quantitativo, a gente vai ver a importância da pesquisa bibliográfica, né? E junto, aí na segunda coluna aqui, né, tem as aulas do PI. Na primeira coluna tem as aulas do PI. Na segunda coluna aqui você tem o TCC-BIC, que na verdade são as datas que a gente vai precisar entregar. Por exemplo, aqui dia 25 de maio está previsto pré-projeto resumido com proposta do orientador. Então a gente vai ter uma ficha que vocês vão receber para preencher, a gente vai preencher isso juntos, né? Hoje a gente vai conversar sobre isso, a conversa de hoje é quase uma ajuda para isso. Essa ficha vai ser entregue junto com a escolha do orientador também. Como eu falei anteriormente, vocês vão fazer essa escolha, eu vou mandar um Google, né, um formulário do Google, vocês vão preencher lá, primeira, segunda, terceira opção, e aí, no dia 27, vai ser a divulgação da lista, né, de orientados, né, e orientadores. Né? Professor que é orientador e aluno orientando. Continuando aqui, então, depois a gente vai ter aula em junho, pesquisa qualitativa, o que é pesquisa qualitativa, importância da pesquisa bibliográfica, dimensões de um projeto de pesquisa, citações e referências, né, como é que a gente organiza as citações e referências dentro do texto, né, que a gente vai produzir, formatação, que é a ABNT, né, que é são as normas de organização de um texto acadêmico, apresentação, agenda. Aí começa em julho, vamos começar as apresentações, porque a gente vai ter aqui a entrega de cada capítulo. Aí na segunda coluna, ó, no mês 8, primeiro capítulo, no mês 9, segundo capítulo, desculpa, no mês 8, no mês 6 é o primeiro capítulo, no mês 8, o segundo capítulo, no mês 9, o terceiro capítulo. Então, né, em agosto, setembro e outubro, a gente vai ter, perdão, em julho, agosto e setembro, a gente vai ter apresentações de vocês. Essas apresentações, a gente vai viajar, não. É você falar sobre o que está sendo produzido. O que você produziu nesse primeiro capítulo que você entregou para o seu orientador? Você vai falar um pouquinho. Né? Nessas aulas, é bem possível que os orientadores estejam também juntos com a gente. Então vai ter um grupo, todo mundo vai poder participar da aula, mas vai ter, vamos dizer, 5 alunos que vão apresentar nesse dia. Então, os 5 alunos e seus orientadores estarão na aula para a apresentação. Então, maio e junho, os meses de maio e junho, a gente vai ter aula, o que a gente chama, na graduação, a gente chama de metodologia de pesquisa. Né? São os rudimentos são os rudimentos de uma abordagem científica. Né? Como é que a gente vai construir um objeto de estudo, problematizar, levantar hipótese, porque o nosso trabalho, o TCC, ele não é uma monografia longa. A gente vai produzir um artigo, né? São no máximo 15, de 15 a 20 páginas que vocês vão produzir. É um artigo científico, né?
só para terminar aqui. Em setembro, outubro, são as aulas, né, compartilhadas, onde estão as apresentações. Em outubro também a gente vai elaborar os slides. E em novembro, né, aulas compartilhadas entre o professor, o competente orientador, orientando, né, os temas das aulas são elaborados em função dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. E em novembro a gente vai, né, meio que fazer um fechamento das apresentações finais, é como se fosse meio que um ensaio para, em dezembro, então, a defesa dos trabalhos. Então, eu vou minimizar aqui, eu vou parar aqui essa transmissão, e aí, só para responder a pergunta do Guilherme. Guilherme perguntou na apresentação como é que vai ser. A gente tem na apresentação, Guilherme, são 5 minutos de apresentação para o aluno. Parece pouco tempo, mas não é não. Porque você resume, na verdade, você não vai falar detalhadamente todo o seu trabalho. Você resume em 3 pontos. Por exemplo, né, em 5 minutos você vai falar o que te motivou a fazer o trabalho, a escolher esse tema, né, a desenvolver, como o desenvolvimento, o trabalho propriamente dito, falar as questões, pontos mais importantes do trabalho, e um terceiro ponto é a conclusão que esse trabalho te levou. Qual foi a conclusão que ele te levou? Então, o que você conclui com o trabalho? Então, seriam 3 pontos específicos: o que te motiva, né, os pontos importantes do seu trabalho e a conclusão do seu trabalho. Então, na verdade, a apresentação consiste nesses 3 pontos, para ficar bem objetivo. E aí, né, na banca, cada professor tem 10 minutos para falar sobre o seu trabalho, fazer o comentário e aí endereçar a nota. Respondi, Guilherme? Respondeu. Beleza. Então, a respeito desse calendário, dúvida, pergunta, levanta a mão aí, joga no chat, abre o microfone, vamos conversar. Temos 18 alunos aí, pô, legal, muito bom, obrigado pela presença e pela participação. Lembrando que a gente não tem nós estamos em março, né? Março e abril, nós não vamos ter conteúdo, né? O conteúdo, assim, vamos dizer assim, que seria, né, um conteúdo, vai começar em maio, como eu falei para vocês, naquelas aulas, né? Cada dia vai ter uma aula específica a respeito relacionado ao desenvolvimento, construção de um projeto de pesquisa, né? A gente tem 2 livros que a gente vai usar inicialmente, que é exatamente, né, os capítulos tratam disso. Bom, se ninguém tiver perguntas nem comentários, né, eu tenho perguntas e comentários. Opa, Juliana mandou. Juliana Saião. É necessário uma quantidade exata de slides? Então, Juliana, boa pergunta. Eu vou fazer o seguinte, que acho que também é muito interessante. Eu vou colocar aqui agora no chat, ver se eu encontro aqui, o link das apresentações do ano passado. É legal isso, né? Peraí. E aí vocês têm uma ideia, tá mais materializado isso. Os slides, eles não são longos, como eu falei para vocês. Então, você tem que fazer o slide pensando no tempo que você tem para apresentar. Isso também, vocês não precisam ficar preocupados, porque a gente vai pensar nisso junto. A aula de projeto de intervenção, ela é, na verdade, uma co-orientação, né, na verdade. Vocês vão ser acompanhados por 2 professores, por mim e pelo seu orientador mais específico, né, que é o orientador que você vai escolher. Peraí. Tá. Vou colocar no chat aí, você. Peraí, a Gabriele fez uma pergunta aqui. Eu vou te responder, Gabriele. Como faz para escolher os orientadores? Então, acho que você, quando você chegou, já tinha falado, né? Nós temos 7 professores, o Gabriel, a Juliana de Sociologia, o Bernardo de Química, a Caroline de Educação Física, a Ana Beatriz de Filosofia, o professor Celso de Arte e Filosofia, a Adriana de Inglês e o Daniel de Português. O que você vai fazer? Vou dar um exemplo, tá? Minha primeira opção é Juliana. Aí você vai colocar, eu vou mandar um Google Formulário para vocês e vocês vão preencher assim. Minha primeira opção é Juliana, minha segunda opção é a Ana e minha terceira opção é o Celso. Você vai mandar isso.
para mim, e aí a gente vai tentar colocar todo mundo na sua primeira opção, né? E aí justifica, você coloca primeira, segunda, terceira opção e faz uma justificativa, né? Por que você está escolhendo esse professor? E a gente vai, se tiver, por exemplo, porque cada professor não pode ter mais de 9 orientandos, porque senão fica muito difícil, né? Então, por exemplo, vamos dizer que todo mundo, né? Eu acho que isso não vai acontecer, eu espero que não. Todo mundo escolha a Adriana, né? A Adriana tem 20 pessoas que escolheram como primeira opção a Adriana. A gente vai ter que remanejar, e aí a gente vai ver essas pessoas, as opções dela. Vamos ver a segunda opção. Qual? É assim que a gente vai fazer o remanejamento, né? A gente espera que isso nunca aconteceu, né? Sempre há um equilíbrio, todo mundo consegue, a gente consegue equilibrar, né? Cada professor fica com 8, né? 7 a 8 orientandos, que é um número confortável, assim, ainda que seja trabalhoso, né? Para poder dar atenção, mas tem que ter um equilíbrio. Juliana, beleza. Gabriele, respondi, Gabriele? Beleza. Então, agora, a partir de agora, né, o que eu gostaria. Marcelo fez uma pergunta. Celso, é uma dúvida. Meu caso, eu já tenho um tema. Aí, de acordo com as aulas e o professor orientador, a resolução do tema vai ocorrendo. Exatamente. Você tem um tema, né? Já vou te dar a palavra, Sofia. Você tem um tema, e aí, né, depois que acontecer essa escolha do orientador, que tiver firmado já, você vai começar a conversar com ele, né? Com esse orientador. E ele vai te dar, ó, né? Vai te apresentar leituras, te indicar coisas para você ler para você desenvolver o seu texto, entendeu? É assim que vai Beleza. acontecer. É isso aí. Sofia, pode falar. Celso, se o meu tema for. Meu tema não. Tipo, eu for fazer alguma coisa relacionada à biologia ou etc., eu ficaria com um professor mais próximo dessa área, exato. Seria interessante você escolher alguém que estivesse mais próximo das naturezas, né? E que professor seria esse? Porque a professora de biologia não está entre os 7, né? Ah, mas tem, ó, o Bernardo pode te orientar. Deixa eu ver quem mais aqui. Bernardo, mesmo assim, porque também, Sofia, não, como a gente está fazendo um trabalho ele é um artigo, né? A gente não vai fazer 40 páginas aprofundadas no tema, né? Acho que é óbvio, o que você falou tem sentido. Procurar uma pessoa que esteja mais próxima. Seria o Bernardo primeiro, né, que eu indicaria, né? Mas a Ana pode te orientar, a Juliana pode te orientar, a Caroline pode te orientar, porque a Caroline é educação física, ela tem assuntos que tratam, né, a educação física tem a ver com o corpo, né, uma questão biológica também, mas você entende? Eu acho que não é assim. Todo mundo aqui tem condições de orientar vocês, sacou? Entendi, obrigada. Beleza. Vamos lá. Acho que a Franciele tinha levantado a mão ou não? Sim, eu Pode queria falar. saber. Pode falar? Pode. Eu queria saber sobre a questão do movimento no TCC. Vai se tirar nossas dúvidas só pelo WhatsApp ou teremos também um Meet com o nosso orientador? Então, você pode repetir, o início deu uma cortada. Eu falei sobre a questão do nosso desenvolvimento no TCC, para saber como é que a gente vai, como é que a gente está e tudo mais, também para tirar nossas dúvidas. Vai ser só pelo WhatsApp ou também vai ter um Meet? Então, boa pergunta, Franciele. Por que acontece? Cada orientador vai fazer um combinado com os seus orientandos. Por exemplo, como é que eu faço? Eu separei um horário, o pessoal que ficar comigo, né, eu marquei, vai ter um encontro de Meet, eu não sei se vai ser toda semana, mas, né, pelo menos eu tenho uma periodicidade, um encontro de Meet na segunda-feira à tarde. Eu não sei se vai ser toda semana, mas a gente vai marcar o encontro. Então, possivelmente, né, os orientadores, né, eles são orientados a fazer esse encontro com os seus orientandos, entendeu? Então, assim, e como eu falei aqui, não sei se você tinha chegado já, vocês vão ter um acompanhamento duplo, né? Porque eu, sendo professor de projeto, eu sou quase que um co-orientador. Eu vou ter contato com todos os trabalhos. Eu consegui te responder? Sim, conseguiu sim, obrigada. Beleza. Então, já vou aproveitar esse gancho
para começar a perguntar, porque eu quero aqui, já anotando, né, o que que é, né, o que que vocês estão pensando, cada um de vocês está pensando. Então, deixa eu só ver quem é que está aqui rapidamente, que aí eu vou aqui no olhômetro fazer essa perguntinha. Então, vamos por ordem alfabética, né? Ana Clara, você pode falar para a gente, assim, o que que você está pensando? Eu vou falar com calma, né, para poder anotar. Vamos lá, ter um tema, assim, alguma coisa, né, um assunto. Pode falar para a gente aí, Ana. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Então, o tema que eu estava pensando em fazer foi o tema que eu... Ai, peraí. Que eu cheguei a comentar na aula de artes de quarta-feira, questão do ecofeminismo e a comparação da mulher com a natureza. Vocês têm um professor de arte, né? Me falaram que ele parece muito comigo, mas somos diferentes. Econa, econatureza. Econatureza ligada ao feminino? O feminismo. Ao feminismo. Pô, deve ser interessante esse negócio. Eu assim, não tenho muito conhecimento disso aí, não. Feminismo. Eu também não tenho conhecimento muito sobre isso, mas eu vi o termo no Insta e aí eu passei a pesquisar na internet e eu me interessei bastante sobre o assunto e a partir de agora eu vou começar a comprar mais livros sobre esse assunto para descobrir Então, mais. isso é um outro aspecto do projeto que é muito interessante. Vocês estão desenvolvendo um relacionamento com o conhecimento de outra forma. É porque vocês, né, vão desenvolver uma pesquisa. Então, isso que você está fazendo aí, já você mesmo buscar, né, você já está construindo a sua pesquisa. Né, e quando você for escrever, isso o seu orientador vai falar, você precisa escrever para quem que você está escrevendo? Realmente para elucidar. Né? Por exemplo, eu não conheço, né? Você está falando que não conhece, mas à medida que você vai pesquisando, você vai sabendo e você vai transformar isso em texto e, no final, uma apresentação, entendeu? Uhum. Beleza, então, já anotei aqui. Agora, Cauê. Fala aí, Cauê. Cauê nos escuta? Cauê Bezerra. Então, vamos pular para o próximo. Franciele, vamos lá, Franciele. O tema vai ser o tráfico de drogas. Franciele, você Eu só falou, o estou com professor... dúvida só ainda se eu vou falar sobre voltado pelo Brasil ou por fora, né? Pelo É, México, Estados Unidos. porque você falou, quando você fala assim, tráfico de drogas, é uma coisa também que a gente vai estudar isso ao longo das aulas. É como se fosse um grande guarda-chuva, né? Está muito genérico, né? Porque ele envolve várias coisas, o tráfico de drogas. Ele envolve, Assim, por eu queria. exemplo, pode falar? Pode falar. Não, pode falar. Não, então, o tráfico de drogas envolve, por exemplo, a questão da legalização da droga, porque se você legaliza a droga, você arrecada imposto, né? Se você tem a questão do usuário de droga, tem a questão do Sim. traficante de droga, tem a questão da repressão ao uso, tem vários assuntos, entendeu? As consequências também, eu queria falar sobre isso, entendeu? A minha intenção é essa. Falar como é que é feita, como ela é produzida, como ela é extraída também para outros países. Essa é a minha Tá. intenção, entendeu? E também Então, falar a causa também que muita gente usa, entendeu? E aí o efeito que ela também traz na pessoa. beleza, só voltando lá na Ana, o seu trabalho, Ana Clara, ele pode ser colocado em sociologia, sociologia, antropologia, filosofia, economia, pode parecer estranho, mas economia. Essas áreas todas estão ligadas ao trabalho da Ana. No trabalho da Franciele, também, sociologia, ciências sociais, né? Sociologia, antropologia, filosofia, economia. A gente vai identificar também as áreas de conhecimento. Então, né? E assim, não se preocupem agora, vai ser isso e acabou. Porque, na verdade, ao longo do caminho, vocês vão. Não é que vocês mudem o tema, mas vocês vão descobrir aquilo que a gente fala, o recorte do tema. Como eu falei aqui para a Franciele.
né? Você tem aí o tráfico de drogas, é um guarda-chuva gigantesco, que tem vários pontos. Aí ela vai, com o orientador dela, descobrir o que é legal, mais interessante falar, né? Ok, quer falar mais uma coisa, Franciele? Não, não, precisa não. Beleza, então. Próximo aí é a Gabriele. Gabriele Martins. Então, eu tenho pensado no tema em relação à cultura, porque é um dos direitos humanos básicos, mas não é usado exatamente, né? Não segue essa linha. E aí eu queria falar sobre cultura no meio da arte e como isso deveria estar inserido na sociedade. Eu não sei um nome exatamente para o tema, mas sobre esse assunto. Isso. Tá, eu vou colocar aqui. Mas você pode falar um pouco mais, porque assim, eu também não, assim, eu entendi um pouco do que você quer falar, mas fala um pouco mais para eu poder identificar, talvez conseguir identificar porque como você falou, arte já me deu mais uma luz aqui para pensar em alguma coisa, mas fala um pouco mais do que você está pensando aí. Olha, eu não sei como explicar, não. Porque que acontece? Na verdade, assim, se a gente for pegar essas duas palavras-chave, né, cultura e arte, é como se a arte, vou tentar aqui, se eu estiver falando, se te ajudar, aí você vai falando. A arte, ela, de alguma forma, ela vai mostrar para gente aspectos da cultura. Entendeu? A arte é um Sim, caminho através do qual aspectos da cultura se manifestam. Então, eu não sei se é isso que você está pensando, sacou? sim, é sobre isso, mais ou menos, sobre a sociologia com arte inserida. Então, cada vez que você falar, vai me remeter a alguma coisa. O que você já falou já é uma outra coisa. A sociologia da arte vai pensar sobre isso, né? Como é que a gente consegue olhar para a sociedade por meio da arte? Eu não sei se é isso. É sobre Entendeu? isso e também É, o impacto que isso gera sobre direitos humanos, e isso não é utilizado no direitos humanos, não de uma forma na prática. pois é, então a gente precisava investigar essa tua pergunta, porque é isso também que é uma coisa interessante do nosso projeto, do trabalho, né? É você fazer uma pergunta para si mesmo o trabalho vai ser uma tentativa de resposta a uma pergunta que você faz para si mesmo, entendeu? É nesse caminho aí. Então eu vou colocar aqui provisoriamente sociologia da arte, pode ser? Pode ser. Beleza. E aí a gente já mata aqui um. Então, beleza. Aqui, provisoriamente, está. É isso. Dentro da sociologia, da filosofia, que a estética também pode envolver isso, a antropologia. Beleza, então. Valeu, Gabriele. Próxima, Giovana da Silva. Giovana, me ouve? Giovana da Silva. Vou colocar aqui uma interrogação. Guilherme, vamos lá, Guilherme. Guilherme já sei que vai falar. Na Guilherme. verdade, Justin. eu ainda não sei exatamente o tema que eu vou apresentar. Sim. Não sei se é. Mas tem algum interesse, assim, que mais ou menos que role já, assim? Bom, por enquanto ainda não. Eu me interesso por história, por literatura, Vou né? colocar aqui. Alguns assuntos. Além de História, filosofia. então, história, literatura e filosofia, né? Tá tudo dentro no mesmo campo, assim, vamos dizer assim, de investigação, né? Ciências sociais. De repente você, não sei, as narrativas. Eu não sei, eu também não posso assim sugerir, mas isso aqui já é porque quando vocês falam assim já começa a viajar. Então, literatura, história e filosofia já dá um bom filosofia, vou colocar aqui. Já é uma sugestão boa. Aí você vai amadurecendo aí, Guilherme, né? E vendo o que pode te interessar, sacou? Sim. Eu anotei aqui esses três. Eu posso fazer uma Eu vou- pergunta? pode, Franciele, pode sim. Eu descobri muitos nomes de drogas. Eu gostaria de saber se eu poderia incluir no meu texto o nome de todas ou só algumas e explicar como elas são feitas e tudo mais. Sim, na verdade isso vai entrar no seu trabalho. Aquilo que eu falei, né? Dependendo do caminho que você seguir,
né, você pode, como isso é um estudo, né? Os tipos de anfetaminas, os tipos de, né, como é que elas se relacionam com o corpo. Ao ano passado, eu acho que esse link que eu coloquei aí tem o trabalho da Giovana, que ela falou sobre o uso medicinal de um princípio ativo da cannabis, que está sendo agora utilizado, né? Para muitos problemas neurológicos está sendo usado esse princípio ativo, né? Da maconha, né? Que ela é transformada em chá, né? Então, isso é um uso medicinal. Então, isso é um aspecto, entendeu? Beleza, então, acho que o Cauã tinha levantado a mão. Você quer falar, Cauã? O Cauê, aliás, perdão. Sim, não? Ok, vamos passar para o próximo, então. Giovana já falou, Guilherme já falou. Janine, me ouve? Janine Oliveira. Vou colocar aqui interrogação. Vamos para o próximo. Jéssica Rodrigues. Tá me ouvindo, Jéssica? Jéssica também não responde. Oi. Opa! Oi, Jéssica, beleza? Me fala, fala com o tio Celso aí. O que você está pensando aí pro. Não precisa ser uma coisa assim, é isso. Não, o que você pensa em fazer assim? Qual é o tema que você gostaria de falar? Ainda não sei, professor, ainda estou vendo. Tá, mas nem nada assim, mais ou menos, assim, nenhum assunto que. Ah, tem um assunto que me interessa, eu gosto que me chama atenção. Ainda não. Ainda não, ok, vou colocar aqui. Não tem ainda um assunto. Mas uma coisa que eu sugiro, né? Não deixa muito para depois, não, para descobrir esse assunto, não, hein? Porque sempre tem uma coisa que interessa a gente. Tem a Jéssica Rodrigues e tem a Peraí. Tem a Jéssica Rodrigues, quem falou comigo foi a Jéssica Souza, né? Isso. Tá. E a Jéssica Rodrigues? Tá aí? Jéssica Rodrigues. Se eu não me engano, ela tinha escrevido ali no chat. Deixa eu ver aqui. É porque eu não, quando eu abro aqui isso, eu não consigo ver o chat. Jéssica Rodrigues. Não escolhi ainda. Estou buscando um tema diferente, mas que seja amplo. Essa é também bom você ter escrito isso, Jéssica. Foi exatamente isso que eu falei quando eu citei o trabalho da Franciele. Essa coisa de a gente querer falar de tudo, a gente não fala de nada. Por isso que a técnica, né, a metodologia científica ensina a gente que a gente tem que fazer um recorte, né, porque quando a gente toca num ponto, a gente naturalmente vai sugerir outros. É o contrário, né? Não é daqui para cá, é daqui para lá, é do particular para o geral, entendeu? E se a gente fica generalizando, a gente não fala de nada. Então, procure um assunto inicialmente que seja genérico, ok, um tema, né? Uma coisa que te interesse, mas o exercício vai ser você fechar o máximo possível, né, um aspecto desse tema, né? Entendeu, Jéssica? Vou colocar aqui. Jéssica Rodrigues não tem ainda um tema em assunto. Muito bem. Próximo, deixa eu ver aqui quem é. É... Juliana Saião. Tudo bem, Juliana? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Como é que você está pensando em alguma coisa aí já? Olha, eu pensei, só que eu Hum. não sei se eu vou fazer esse assunto. Eu estou muito confusa com tudo. Ah, mas a confusão é excelente. Quando está muito confuso assim, é que é bacana, que tem muita coisa para falar, Eu pensei em falar sobre um assunto que recentemente foi bem em alta, por causa do Big Brother Brasil. E é um assunto que, tipo assim, todo mundo já cometeu alguma vez na vida. Pode repetir? É que eu não estou escutando bem. Não, o seu som não está cortando, não, mas está meio. Não está dando para entender. Você Eu está acho que tá me escutando abaixo. agora? Fala de novo, por favor. Está me escutando agora? Ficou melhor. Repete o que você falou, alguma coisa do BBB, qual era o assunto? Sim, é porque esse assunto ficou mais em alta ultimamente, por causa do programa.
xenofobia. Quando a Carol Conká reclamou de atitudes da Juliette por causa do lugar onde ela do lugar onde ela nasceu, que é no Nordeste. E isso não acontece só com ela, acontece todos os dias com qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu acho que isso é um assunto muito interessante a se tratar, já que eu acho que todo mundo já fez e todo mundo vai sofrer ou já sofreu algum dia. É o preconceito que você está falando, né? Mas você falou você falou um conceito aí, xenofobia, é isso? Isso. A xenofobia, ela está mais ligada, se não me engano, ela está mais ligada a questões nacionais. Então, por exemplo, o xenofóbico é aquele, por exemplo, que o francês que é xenofóbico, ele não aceita o brasileiro lá, ou nenhuma outra nacionalidade. Então, por exemplo, os imigrantes que chegam na França, né, os camaradas que têm um espírito xenofóbico, eles não aceitam outras pessoas de outra origem, né? Ou no caso aí do que você falou, é um preconceito também, eu não sei se chega a ser xenofóbico, mas seria interessante você pesquisar esse conceito. E acho que eu vou colocar aqui, preconceito. E aconteceu também com a menina que participou do BBB da Itália, ela é brasileira. Ela está sofrendo muito desse negócio de xenofobia lá. A xenofobia está ligada a questões nacionais. Eu vou colocar o preconceito ao, ao Nordeste, ao nordestino, né? Não é sobre o Nordeste, não. É sobre preconceito em geral, xenofobia. Então, mas aí preconceito geral, não tem esse geral, você pode falar, tem o preconceito racial, tem o preconceito, homofobia, entendeu? Tem vários tipos de preconceito, né? Xenofobia, por favor. Tá, vou colocar aqui antropologia. Preconceito com os estrangeiros. Sim. Antropologia, sociologia, filosofia. Pode ser. Eu acho que a economia também tem a ver com isso. Beleza, Juliana, beleza. É um bom tema. Vai dar trabalho e, assim, quando eu falo assim, vai dar trabalho, isso não é ruim, não. É bom, porque você tem muita coisa, entendeu? Você tem material bastante para investigar. Lohane Pereira. Professor, só um Oi, instante. Sofia, pode falar. A Giovana da Silva mandou um negócio no chat dizendo que ela teve que sair e não escutou você chamando ela. Ah, tá bom. Depois ela diz. Obrigado, Sofia. Então, o próximo é Lohane Pereira. Lohane Pereira. Oi, professor, boa tarde. Tudo bem, Lohane? Boa tarde, gente. Eu pensei em fazer alguma coisa relacionada às mulheres antigamente, sobre estética, cirurgias, essas coisas assim. Só não tenho tema definido ainda. Peraí, vou colocar aqui. Padrões estéticos? Isso. Ah, isso é legal, hein? Antropologia, sociologia do consumo, antropologia do consumo, sociologia, pô, beleza, gostei dessa ideia. Posso passar então adiante, Lohane? Oi? Posso passar adiante então? Sim, pode. Obrigada. Valeu. Marcelo André. Oi, Celso, boa tarde. Beleza? Fala aí, Marcelo, o que você está pensando? Então, o meu tema é a evolução da humanidade na perspectiva constitucional e filosófica. Oi? O meu tema é a evolução da humanidade na perspectiva constitucional e filosófica. Ou seja, eu vou procurar falar na perspectiva filosófica, desde Tales de Mileto até Hannah Arendt, Nietzsche, Freud. E na perspectiva constitucional, vou falar das antigas cidades, né, os sumérios, as antigas sociedades, sumérios, egípcios, gregos, até hoje em dia. Então, a sugestão que eu te dou é que, por exemplo, isso aí é um mundo, sacou? Sim. Você não vai conseguir dar conta disso tudo aqui. É um tema muito grande. Só pelas palavras você já vai, né? Evolução
na perspectiva filosófica, entendeu? Constitucional, pô, isso tudo aí, cara, cada uma dessas coisas é um mundo, sacou? Sim, Você pode fazer uma tese uma dissertação só falando sobre a evolução da humanidade, em sim, várias perspectivas, uma delas é filosófica. Então, né, o teu orientador vai falar, ó, vamos dar uma enxugada nessa parada aí, entendeu? Assim, não é que você é possível você sugerir todas essas coisas que você falou, tratando de um ponto, escolhendo uma coisa e trabalhando essa coisa, trabalhando esse sim. aspecto, entendeu? Então você vai conseguir falar dessas coisas que você está pensando, que envolvem o teu tema, né? A gente vai chegar no teu tema, mas o teu tema é aquilo que eu falei anteriormente, né? O tema que você vai chegar com o teu orientador, ele vai tocar nesses aspectos que você falou aqui, beleza? Beleza, uma coisa que eu tô até pensando agora que você falou, é eu pegar Sim, só a parte filosófica e no final pegar uma parte em geral da sociedade, da humanidade em si, entendeu? Então eu sim, vou começar sim. por um tipo de pensamento, como os filósofos vão evoluindo tal pensamento, e aí eu chego na parte de agora. E isso é mais interessante, porque você vai fazer um caminho, entendeu? Isso é muito Sim, legal. Então, ó, eu vou colocar, mas de qualquer forma, eu vou anotar o que você falou, a evolução da humanidade na perspectiva filosófica e constitucional. Na formação das constitucional. leis. Ó, tá vendo? Aí é outra parada, isso aí é outra Sim, coisa, cara. Na formação das leis, pô, isso é muito assunto. mas você acredita que eu Céu, consiga? Pode falar. Então, rapidinho, Sofia, só para terminar aqui o raciocínio. Aquilo que eu falei, tendo isso em mente, a gente precisa enxugar e encontrar Sim, um ponto, né? Mas esse ponto que você vai encontrar, ele vai falar dessa parada geral toda, sacou? é porque eu quero dar a impressão de um tema central, mas que abra tudo aquilo que poderia ser falado, entendeu? Sim, sim, você vai sugerindo coisas. Quando você vai trabalhando, ó, aqui tem falando sobre isso, aqui tem falando sobre, mas vamos falar sobre isso aqui, entendeu? Sim, Porque é um lugar reduzido, a gente tem 20 laudas, né, no máximo, não vamos passar disso. Né? é. Na verdade, vocês vão sair do terceiro ano com um microprojeto. Quando vocês estiverem na graduação, vocês têm material para desenvolver, sacou? Sim. Sofia quer falar, pode falar, Sofia. só para avisar que o Cauê pediu que ele falou o tema dele pelo chat. Ele falou que é com certeza alguma coisa voltada a ciências. Ele não sabe o tema ainda, mas é sobre ciências, entendeu? Obrigado, Sofia. Vou colocar aqui ciências. Alguma coisa ligada à ciência. Ok, mas também, tá Celso, vendo? Janine Oi, também falou. eu vou ver. Fala, o Marcelo. o que você acha de eu falar do filósofo em si, como por exemplo, Hannah Arendt? Aí ela estava na época da Segunda Guerra Mundial, na banalidade do mal. Aí você acha legal pegar o filósofo, falar o pensamento dele, a ideia dele, mas também a época que ele viveu ali, meio que jogar a sociedade evoluindo em si, nesse aspecto? Sim, isso também é um outro caminho. Você escolher um Fica filósofo interessante. é um caminho também. Isso você vai combinar com o teu orientador. Eu acho muito legal você escolher um filósofo e, a partir desse filósofo, fazer uma análise do tempo, entendeu? A Hannah Sim, Arendt tem alguns problemas, enfim, mas depois você conversa com o seu orientador. Mas é interessante, é uma ideia bacana. beleza. Deixa eu ver o que a Sofia falou para mim. A Janine falou. A Janine falou que disse que o tema dela vai ser sobre racismo. Ela pediu Ah, para muito bem. Poxa, mas Janine, abre o teu microfone para falar com a gente aí. Quero não ouvir tá sua voz. funcionando, por isso que ela não respondeu. Ah, tá bom. Desculpe então, Janine. Racismo, muito interessante. Já te dou sugestões de leitura já desde agora. Abdias Nascimento, Clóvis Moura, Silvio Almeida, esses autores, né? Eles tratam disso, fazem, né, uma análise, por exemplo, do racismo estrutural. Vai no YouTube, coloca racismo estrutural, Silvio Almeida. O professor Silvio Almeida, ele é doutor Eu tô em, servindo de Oi, Sofia, pode desculpa. falar. Não, você pode ajudar, tá excelente. Não, O, eu esqueci o microfone ligado, desculpa. é legal. O Silvio Almeida, ele é doutor em direito constitucional, mas ele também tem formação em filosofia. Ele é um sujeito que sabe muita coisa, gente. Silvio Almeida,
Pesquisa aí, ô Janine, pode procurar, tem vídeos curtos dele explicando, né, sobre racismo estrutural, já pode pesquisar. Falei do Marcelo, já acabamos, então vamos para o próximo rapidinho, porque a gente não gastar muito tempo de vocês, peraí. Matheus Ferreira. Tá aí o Matheus Ferreira? Pode colocar no chat que a Sofia me ajuda aí. Só um momento, Celso. Oi? Eu preciso Desculpe. pegar um fone melhor aqui. Ah, tá legal. Somente. Estamos esperando. Enquanto isso, agradeço de novo a Sofia pelo auxílio luxuoso. E, na verdade, é muito importante que a gente faça essa troca, né? Que eu consiga escutar a voz de vocês, porque a gente divide aí esse peso da frieza remota. Vai, Matheus. Pode falar. Você, na verdade, eu gostaria de saber o que você está pensando aí do tema do seu TCC. O meu tema tem a ver com psicologia. O meu problema é que eu tenho o costume de escolher coisas complexas demais. O que pode, né, deixar a minha pesquisa bem longa, bem impossível de fazer. Eu queria umas dicas de como, sabe, cortar, deixar ela... Então, boa pergunta. Na verdade, o grande barato desse projeto é que você vai descobrir isso ao longo do caminho com o teu orientador. Você vai caminhando junto com o seu orientador e vai descobrindo, não é melhor a gente escrever sobre isso? Dá uma atenção para isso aqui. Isso aqui que você escreveu está muito legal, vale a pena desenvolver. Então, conversando com o teu orientador, vocês vão juntos descobrindo. Por isso que é importante, né, quando vocês escolherem o orientador e começarem o trabalho com o orientador, seguir direitinho, né, o que ele pedir para você fazer. Lê isso aqui e me devolve um texto a respeito disso. No dia seguinte, faz essa leitura aqui, porque em vez de você acumular as coisas para fazer tudo junto, não. Pediu para fazer, faz ali já rápido, tal, pega, né, resolve aquilo e devolve para o seu orientador. Que isso é que vai gerar produtividade. Em vez de você deixar e pegar tudo, aí você não vai conseguir. Isso vale para todas as outras matérias, né? Quando vocês estiverem, eu sei que, né, a gente está vivendo um tempo, acho que é desafiador, né, para vocês. Eu falei isso na sala de aula quando eu fui lá na escola, que na verdade, tentar conciliar esses tempos que a gente não está acostumado a fazer isso. Agora, a escola está dentro da sua casa, mas dentro da sua casa tem o tempo da sua mãe, o tempo do seu pai, o tempo do seu irmão, não sei com quem mais você está em casa, o tempo da sua avó. Tem vários tempos dentro de um tempo. Tem o tempo da casa, então, e tem o tempo da escola. Isso é difícil de conciliar, então vocês precisam se organizar para fazer as coisas direitinho. Eu estava vendo o Google Classroom, aquilo realmente não é uma coisa muito fácil, né, e assim, agradável, porque você tem que correr ali, então você tem que se organizar. Vê o primeiro ponto, fez aquilo ali, anota o que fez, sacou? Para não se perder, porque é muito fácil a gente se perder nisso, né? Entendeu, Matheus? Te respondi outra aí? coisa, Celso. Outra coisinha. Eu não sei se chega a ser uma pergunta muito estúpida, mas, sei lá, eu vou fazer um tema relacionado à psicologia e música. Eu preciso dos assuntos. Normalmente é o que eu tenho pensado bastante. Aí de novo, não sei se é uma pergunta muito estúpida. Eu teria que realmente provar o meu ponto mesmo, ou só tenho que... Como é que eu posso explicar? Eu posso também já pegar um tema existente, seja lá qual for o assunto em psicologia e música, e só, vamos dizer, revisar ele, tipo, mostrar como eu entendo ele. Eu posso fazer isso também? Boa pergunta. A pergunta é excelente, ela não é estúpida, não. É uma pergunta excelente. Você pode, claro, pegar um tema que já foi discutido e não ressignificar, mas trazer esse tema de volta, explicar, comentar esse tema. É muito interessante. Sei lá, eu vou pegar um assunto sobre sinestesia em músicas. Eu não sei se é assim que se fala, que é um assunto relativamente novo. Aí, então, eu posso realmente simplesmente dar uma revisada nele, mostrar como eu enxergo o assunto e não preciso necessariamente provar e deixar algo concreto mesmo, certo? Não precisa provar, você pode demonstrar. Eu trouxe esse tema aqui, ele fala disso, tem esses aspectos aqui que relacionam a essas coisas, apontam para isso e para aquilo. Tem 2 autores que eu lembro aqui, Jordan, não vou lembrar o nome todo, Jordan, alguma coisa que ele fala, música e cérebro.
Procura aí no Google. Eu vou lembrar daqui a pouco. Jordan alguma coisa. E tem o Murray Schafer, que tem um livro chamado O Ouvido Pensante. Esse livro tem em PDF, O Ouvido Pensante. Eu acho que é Schafer. Deixa eu escrever aqui. Schafer. Schafer. O Murray é Murray. Murray. Murra. Eu vou escrever no chat, é melhor, né? Que professor. Cara. Murray Schafer. Esse é o Ouvido Pensante. Ouvido Pensante. Que de repente te ajuda, né? Não sei se fala do que você está pensando, mas de repente ajuda, né? Alimenta aí as suas ideias. Beleza, então música e psicologia, muito bom. Então, Matheus, eu tô lembrando daquele que toca violão. É mesmo. É isso aí, beleza, meu irmão. Vamos pro próximo. Calma aí, deixa eu ver aqui. 2 alunos, muito bom. Obrigado aí pela presença, galera. Matheus Ferreira. Michael! Presente. Como é que você tá, cara? Tô aqui. Andres. Michael, fala aí, o que você tá pensando? Ó, a gente vai ter que superar aquela parada de transformar as suas ideias em texto, hein? Pelo amor de Deus, né? Dessa vez vai sair, né? Não sei, em relação ao TCC, eu tô com a mente vazia, eu não tô com muita ideia, não. Mas fala alguma coisa que te interesse aí. A gente ajuda. Eu precisaria de um tempinho a mais, porque eu não tenho realmente pensado muito em TCC, só no fato, só TCC, a palavra TCC, mas eu não tenho pensado muito sobre. Sim, mas lembra que a gente pode resgatar uma coisa que você já fez. Lembra aquele trabalho que eu acho que é muito interessante, que você começou lá no primeiro ano, da relação entre o professor e o aluno, e as metodologias e tal. Inclusive a escola que você estuda, ela tem uma diferencial. Então, eu acho que e tem 2 alunos que já fizeram um trabalho sobre isso. Você podia ler esses trabalhos. A Ingrid, ano passado, defendeu um trabalho sobre isso, e a Lohane defendeu um trabalho sobre isso também no TCC, muito bem feito, muito bem escrito. Tanto a Lohane quanto a Ingrid trabalharam Paulo Freire. A Lohane trabalhou Paulo Freire e Kant, a relação entre os dois, e a Ingrid trabalhou esse caminho, essa transformação da educação entre a educação tradicional e essa educação mais progressista. Então, acho que são 2 trabalhos que você poderia, de repente, ler, entendeu? Para te alimentar e juntar com aquilo que você começou a desenvolver. Eu lembro, você inclusive falava de Aristóteles, né? Sim, eu queria fazer basicamente o que a Ingrid fez, né? Fazer uma leitura, né, da escola arcaica e a evolução até a educação atual, contemporânea, e fazer uma análise, né? Seria mais Eu acho. Na época se tornou muito uma análise pessoal, porque do que eu observei na minha turma e tudo mais. Eu consegui encontrar o arquivo e te devolvi, não foi? Sim. Eu tenho ele, se não me engano. Então, quem sabe, de repente você partindo dele. Só que eu acho que agora esse assunto, eu não sei, eu não tô me sentindo... não sei, eu acho que eu estaria sendo desonesto ou sei lá, agindo contrário com... Não teria sintonia entre o que eu digo, o que eu estaria dizendo e o que eu faço, então eu me sentiria meio mal falando sobre isso. Não, tudo bem, foi só uma sugestão. Você pode depois, então, investigar aí o que você está pensando, beleza? Sim. Vamos então para o próximo. Pedro Odenir. Pedro Odenir, por favor. Boa tarde, gente. Eu gostaria de falar sobre o jogo, né, RPG, que na tradução é jogo de interpretação de papéis, e as diversas variantes dele que a gente tem hoje em dia, seu surgimento histórico, o desenvolvimento da imaginação, da criatividade e da sociabilização também através desse tipo de jogo. E ele tem uma relação direta com a arte também, com o teatro,
ele pode ser muito bem aplicado no ambiente acadêmico de maneira educativa. Perfeito, então. Você já tem aí quase que uma construção já, né? Você já me mostrou vários elementos aí que se relacionam com o RPG. Na verdade, foi aquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? O RPG seria aqui o ponto central, né? E do ponto central, o que ele toca, né? Quais são as coisas que envolvem, né? Poxa, muito legal, Pedro. Você está lendo alguma coisa, não? Estou lendo o livro do Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, né, que fala sobre a imaginação, a imagem poética. Então, beleza. Então, você já tem um fundamento teórico. O Pedro já tem uma fundamentação teórica. É isso que eu estou também falando ao longo das aulas. Vocês, com os orientadores, né, vocês vão encontrar um autor que ajude vocês a pensarem sobre o tema que vocês estão desenvolvendo. Beleza, Pedro. Brigadão. Pietra, vamos lá. Oi, quem que está falando? Michael. Eu. Pode falar. Você poderia me mandar os 2 trabalhos ou me dizer onde eu posso encontrar esses 2 trabalhos da Lohane e da... Só para dar uma Tá, lida, assim. eu acho que tem PDF. Ó, o da Ingrid tá nesse. Eu botei no chat aí o, o link da apresentação. Não sei se eu coloquei. Você tem como você resgatar aí? Não, vê aí. Eu acho Eu tenho que colocar de novo? Sim, por favor. Porque eu entrei Peraí, tarde demais. vou colocar de novo. Então, ó, nesse link aí você vai ver, deixa eu dar só uma conferida aqui se é esse mesmo. Porque nós tivemos apresentações da parte da manhã e na parte da tarde. Deixa eu ver se é esse. Eu acho que foi na parte da manhã. Deixa eu voltar aqui. Esse link aí que eu coloquei foi da parte da tarde. Vou colocar o link da parte da manhã. Vou ver se eu abro aqui. Estou colocando aí agora o link da parte da manhã. Beleza? Ó, o primeiro link é da parte da tarde, o segundo link é da parte da manhã. Vê se vocês conseguem. Que aí, na parte da manhã, tem a defesa da Ingrid. E eu vou tentar mandar para você o PDF. Eu caí aqui rapidinho. Tá, mas eu ouvi essa última parte. Tudo bem, por favor. Beleza? Beleza. Tá. Quem ia ser o próximo? Eu. Pietra. Fala, Pietra. Fala comigo. Então, o meu tema, ele vai ser, eu não sei se vai ser bem esse, mas ele vai ser a influência de reality shows na sociedade. Assim. Influência de reality shows. Reality na sociedade. Pô, é legal, porque, na verdade, ainda que eu tenha, né, o Pedro está aqui, sabe que eu tenho um pouco de aversão a esses programas, mas, de alguma forma, assim, seria interessante você falar, né, desses programas em 2 aspectos, né? No aspecto dessa influência aí que você está falando, que é antropológica, sociológica, mas também naquela questão que a gente sabe, né, da manipulação, né? Como é que quem produz, né? Porque, por exemplo, tomando aí o BBB como exemplo, quem não tem pay-per-view fica restrito, né, a um recorte, né? E esse recorte... Sim, uma coisa editada. Exatamente, né? A edição e o recorte, elas podem construir imagens que não são verdadeiras, né? Exatamente, né? Entendeu? Sim. Então, essa coisa você podia abordar. A ideia é interessante. Obrigado, Pedro. Nada. Poliane. Oi, professor. Beleza, Poliane? Boa tarde, beleza. Fala pra mim aí, como é que você está pensando? O que você está pensando em quê? Então, eu tenho 3 temas em mente. Não decidi ainda, tá difícil. Beleza, tranquilo. Um tá relacionado ao que eu quero fazer, né, na faculdade, que é artes cênicas. Sim. Aí eu tava pensando em falar sobre a cultura, principalmente sobre o acesso, que muita gente não tem, sobre a importância. E também a importância do acesso à cultura, né? Isso. E relacionar também com a pandemia, porque nesse período que a gente ficou em casa, a gente
precisou bastante da cultura, né? Foi muito importante nesse período. Sim. E o outro tema tipo, é diferente, entendeu? Só que eu achei muito importante também. É relacionado à vacina, já que muita gente duvidou, entendeu? E não estava querendo tomar também. Estavam duvidando, entendeu, da vacina, por falta de desinformação. Só você Mas não, relacionado à vacina, eu entendi. isso, algo relacionado à vacina, entendeu? Sim, sim, Explicando, talvez, entendeu? Por essa sim, sim. questão da desinformação que muita gente teve, na questão Então, de não querer tomar, então, essa questão da principalmente. vacina, de repente, não sei se eu vou falar, se eu vou falar alguma besteira, mas está relacionada a Uhum. questões de fake news, de notícias falsas, né? De Isso, também. negacionismo, né? Tem uma coisa também do negacionismo. Isso tem a Isso ver com mesmo. sociologia e filosofia. Vou deixar aqui, Isso. então, anotado, aí depois você, E tem né, outro tema também. Opa, Sempre fala são aí, três. pode E um falar. tema que eu sempre achei importante, e eu tô muito em dúvida entre esses três, que é as mulheres no futebol. E eu já Ah, até pesquisei alguns livros, mas como eu não sei ainda, tô pensando, aí eu não sei, né? Mas eu acho um tema muito importante também. então, você falou mulheres no futebol, mas você pode pensar o seguinte: mulheres no futebol que jogam, né? Mulheres Uhum, no futebol que arbitram, mulheres sim. no futebol que comentam, entendeu? Estou te dando várias possibilidades aqui de você, né? Porque não tem só jogar, tem comentar, tem produzir, tem as repórteres. Não sei se acho que passou há pouco tempo na televisão uma reportagem de mulheres entrevistando mulheres, mas que só mulheres Uhum, trabalhavam. Eram mulheres que faziam parte da produção, da edição, né, da sim. reportagem na rua. Então tem esse aspecto aí. De repente, se você quiser explorar, seria legal. É verdade. Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá. Rafael, obrigado, Poliane. Nada. Rafael Borges. Aí, É, Rafael? professor, ele colocou no chat, ele colocou assim, Celso, não sei o tema ainda, mas quero escrever algo sobre esporte ou saúde. Ah, eu vou colocar aqui esporte ou saúde. Quer dizer, na verdade, duas estão ligadas, né? Esporte e saúde. Esporte é saúde. Ih, caramba. Esporte, tá bom. E, então vamos para Sofia. É Sofia. Então, meu tema, eu não tenho bem um tema ainda, eu quero falar Ah, alguma coisa sobre medicina, biologia, pode ter a ver com doenças, opa. nesse meio aí, porque é o que eu quero fazer, entendeu? Pô, olha só, quando você falou doença, eu pensei logo na Covid, né? No Sim, vírus. eu anotei uns temas aqui, tipo doenças respiratórias com a Covid, não só a Covid, mas puxando para o lado da Covid também, estresse pós-traumático relacionado à pandemia e análise do sistema cardiovascular. São mais Caramba, ou muito específico, né? menos tema. Entendi. Eu ia dar uma sugestão aqui que não está relacionada exatamente com o que você falou, mas que na verdade me remeteu, né? Não sei se você já viu, tem um filme chamado Epidemia. O filme, gente, é de 2011. Vocês acreditam nisso? O filme é de 2011 e o mais impressionante é que ele narra detalhadamente o que nós estamos vivendo. Inclusive uma vacina que era um spray nasal que Israel está desenvolvendo agora. Assim, quando eu e minha esposa vimos aqui o filme, eu falei, pô, como assim? Negócio meio assustador, entendeu? Mas não tem a ver com o que você me falou, é muito específico. Fala, Poliane, você quer falar? Tem na Netflix, professor? Olha, não sei se eu vi na Netflix. Eu não sei. Tem dois filmes. Tem um de 2011 e tem um Hum, de Epidemia e tem Contágio. Acho que o tá, Contágio tem no Netflix, eu acho. vou anotar. Então, a Sofia vai falar sobre temas específicos sobre saúde. Não Específico. são bem temas ainda definidos, entendeu? Estou Tá. vendo ainda, mais ou menos, mas são mais opções de tema. E sobre os filmes que você falou, eu achei interessante e vou assistir sim. Assiste, que eu acho que é legal, só para você ter aí, de repente te alimenta aí, não sei, né? Te dá uma outra. Beleza, obrigado, Sofia. Iago, Oi, professor, boa tarde.
Beleza, Iago? Fala para mim aí o que você está pensando. Meu trabalho eu já montei, assim, montei tudo que eu vou falar Ah, nas férias. Só tô esperando só a resposta da minha professora, da minha orientadora, pra ver se de fato vai ser assim. Mas sim. eu vou falar sobre negritude, mas voltado para psicanálise, para história. Vou falar sobre ciências sociais, que vai ser na base da antropologia e também na sociologia. É, A história, por exemplo, falar sobre a história, sobre isso. então, Basicamente. então, eu queria uma coisa para E todo mundo aí. filosofia. Desculpa. Beleza. Uma coisa para todo mundo então pegar, quando a gente fala uma palavra, né, a palavra-chave é muito importante. Então, o Iago falou duas palavras que já me remeteram, até a gente já conversou sobre isso, né? Negritude e psicanálise me remete imediatamente a um autor chamado Franz Fanon, que ele falou que está pensando em estudar, né? Esse autor já fala sobre isso. Tem o Achille Mbembe também fala sobre isso, necropolítica, né, psicanálise. Ele faz uma leitura de Foucault e Agamben para falar de uma necropolítica. Então, tem esses autores aí. Você pode ler também o Silvio Almeida, né, e ver os vídeos do Silvio Almeida, que vai também Eu já li, professor, esses livros aí. te alimentar. Muito bom. Então é isso, gente. Poxa, eu acho que nós estamos já, ó, são 4h13. Poxa, foi muito boa tarde, eu gostei de ouvir vocês. Celso, Opa, pode eu falar. cheguei atrasada. Ana Kézia, então, Ana, pode falar para mim, é o seguinte, a pergunta é, você está pensando em alguma coisa, um tema aí para o seu TCC? Então, eu peço desculpa antes porque eu cheguei atrasada. Boa tarde para Tudo todo mundo. bem. Ó, essa aula está gravada, Kézia, essa aula ela está gravada, depois eu vou disponibilizar. Desculpa, peraí, só um segundo. Eu até vou aproveitar o seguinte, como eu não Desculpa, tenho... porque eu fui pedir meu pai para baixar o Beleza, liquidificador, que estava atrapalhando. beleza. Sofia? Rapidinho, Marcelo disse que tem uma dúvida. Tá, daqui a pouco, deixa só a Ana Kézia falar, Marcelo, que aí você fala. Beleza. Fala, Ana Kézia. Então, eu ainda não tenho um tema certo. Sim. E eu queria saber até quando eu tenho que dar esse tema para você. Então, boa pergunta. Por quê? Você me dá a oportunidade de repetir o que eu falei no início da aula. Nós estamos em março, não é isso? E vocês estão ainda fazendo o trabalho do Aplix. A gente, de alguma forma, né, a gente tem uma vantagem, que é a gente fazer esses encontros e conversando sobre as possibilidades, né, quais são os assuntos que podem chamar atenção. Na próxima aula, a gente já pode começar, eu posso começar a dar umas orientações assim de possíveis leituras e filmes, sacou? Até que a gente chegue, porque, na verdade, a escolha do orientador, né, e do tema, do seu tema mais assim, mais arrumadinho, vamos dizer assim. Engraçado que o orientador já tem em mente 3 pessoas já. Ok, então, 3 pessoas, as 3 opções, exatamente, é isso aí. Sim. Isso só vai acontecer em maio. Em maio que a gente vai fazer o tipo pontapé mesmo inicial com essas apresentações, com essas escolhas. Então, até lá, a gente pode ir conversando com calma, entendeu? Tem tempo. Mas tem alguma coisa, algum assunto que te interesse, assim, uma coisa que pode, né, na nossa conversa, está conversando. Então, agora, eu não pensei em nada. Mas eu lembro que quando eu entrei no Cedric, eu estava até conversando com o Gabriel, não sei se você lembra dele, que eu gosto muito de falar sobre os assuntos de pessoas que têm autismo, que têm síndrome de Down, e que as pessoas consideram isso como doença e não tratam as pessoas como tem que tratar, normal. Sim. E eu tava falando com ele que isso tava passando pela minha cabeça, mas é um tema muito complicado, então acho que Mas de repente você pode começar a ver se há possibilidade, porque o autismo, por exemplo, ele tem vários espectros, né, do mais simples ao mais severo. Então, eu acho que... Síndrome de Down também, que eu já conheci pessoas que conseguem conviver, conseguem comunicar, e eu conheço pessoas também que têm que ser cuidadas pelos pais. Então, isso talvez possa... guarda isso aí, vai talvez elaborando isso, ver se dá pé, se você realmente quer... Né? A gente tem esse tempo para você ir buscando, sacou? Tá bom, obrigada. Beleza, Marcelo quer falar e depois a Juliana Saião parece que pediu também a palavra. Marcelo? Então, Celso, como a gente tinha falado sobre o meu tema, que é muito grande, é um assunto muito grande, que literalmente fala sobre o mundo, eu decidi falar sobre a parte só filosófica. Mas eu queria fazer igual eu fiz no trabalho do racismo do ano passado, que eu juntei racismo e Constituição.
E como eu quero fazer direito, eu acharia interessante jogar um pouquinho da Constituição aí. Então, só para anotar mesmo, porque eu sei que a gente só vai começar a colocar no papel, né? Em maio ou lá mais para frente, só para eu já começar a pesquisar sobre isso, se daria para eu jogar um pouco sobre a Constituição dentro desse assunto. Então, aí eu já te indico o Silvio Almeida. O Silvio Almeida é o camarada que você tem que ler, cara, devorar. Sim. Porque ele é doutor em direito e ele faz essa análise entre o porquê que as leis, como as leis são formadas e como a formação das leis impedem que pessoas, né, exerçam cargos. Então tem entendeu? Você pode pensar nisso aí, cara. Legal. Beleza? E Juliana Sayão, para a gente terminar. Oi, professor. Você tinha falado dos filmes Epidemia e... Juliana, deixa eu te pedir um favor, escreve no chat, porque não tá um som meio estranho, não consigo entender. Pode ser o microfone. O seu som tá estranho, deve ser o microfone. O seu som tá chiando, Juliana. O meu... Eita. Isso, tenta escrever no chat. Ok, eu vou escrever. Ela falou que vai escrever. Beleza. Tá um som estranho, pode ser conexão, né? Pode ser microfone. Enquanto ela escreve, então, eu acho que, poxa, foi bem bacana, assim, né? O encontro de hoje deu para a gente fazer um mapeamento, né, do que a gente vai fazer, do caminho. Depois, Ana, depois você dá uma olhadinha vou disponibilizar no canal, você vê que eu coloquei um calendário explicando as aulas, o que vai acontecer, as datas de entrega, né? Depois você dá uma olhada. Juliana escreveu. Eu achei os dias e os canais que os filmes Epidemia vão passar na televisão. Pô, joga pra gente aí, Juliana. É o quê? HBO? É o quê? É assinatura? É Netflix? É o quê? A Juliana encontrou Epidemia e Contágio. Ela está escrevendo, eu espero. Eu vou anotar também. Contágio vai passar no Cinemax, domingo e segunda. Cinemax, domingo e segunda. E o Epidemia vai passar no Space quarta e quinta. Tem horário aí? Space. Peraí. Epidemia no Space. Quarta e quinta. Aí, Sofia, quarta e quinta. Horário, ela tá buscando horário. Tá bom, obrigada, professor. E assim a gente vai se ajudando. Então, só para fechar aqui, gostei muito, obrigado pela presença de vocês, participação. Ó, ela colocou Contágio, domingo tem 16 e 22. 16 e 22. E Epidemia? Gostei muito da participação, da presença, e todo mundo falou, é importante, né, falar, porque a gente divide também o peso, né, como eu falei, divide o peso dessa frieza remota. Ouvir a voz de vocês aí é muito bom. Só falta ela colocar a Epidemia para a gente encerrar. Posso fazer uma pergunta? É óbvio. Qual o tema que você acha que não seria legal a gente trazer? Tipo, que não seria legal? Isso. Não, eu não sou censor, não. Você pensa? Não, mas isso é uma ideia sua, opinião sua. Qual o tema que você acha? Que não, eu acho que todos os temas são legais, inclusive os polêmicos. Epidemia, 12h45, horário do almoço, na quarta. Eu não vejo assim, não, Ana. Acho que todos os temas são legais, entendeu? O que, de repente, a gente que você possa conversar com o seu editor, é a maneira como você vai abordar o tema, né? Então, Guilherme, pode falar. Uma coisa, é que você havia dito antes que
a apresentação do TCC, ela vai durar 5 minutos. Sim. Teria que durar 5 minutos. Só que eu me lembro que eu cheguei a ver vídeos das apresentações de TCC no ano passado, e tinha apresentação que eu cheguei a perceber que durou 10, 15 minutos, por aí, falando do trabalho. Então, Guilherme, não é assim, quando a gente fala 5 minutos, é um tempo que é o suficiente para ser dito. É óbvio que na hora, se passar um pouquinho, né, a gente não vai, agora acabou, o negócio não é assim, pá, né? A gente deixa assim, 5 minutos é o tempo suficiente para falar, né? Mas se você passar um pouquinho, você não vai perder ponto, entendeu? Você não vai ser punido por isso, entendeu? Tá. E outra coisa. Sim. Tem que colocar fontes bibliográficas no trabalho escrito, não é? Sim, por isso que lá no calendário, né, a gente vai ter uma aula só sobre a importância da pesquisa bibliográfica. Então, Sofia, quer falar? Pode falar, Sofia. Fala, Guilherme. Peraí, Guilherme, termina. Existe alguma regra, né, de como eu devo pesquisar ali, né, e apresentar as fontes bibliográficas? E se eu quisesse, por exemplo, usar como fonte bibliográfica, por exemplo, um livro e artigos em sites de internet? Sim, confiáveis, claro. Então, na aula que fala sobre citações e referências, a gente vai tratar desse assunto. Tá. Tá tudo programado já. Com as coisas que a gente fez no primeiro ano? No projeto de pesquisa, né? Isso. É parecido? Você tem a citação no corpo do texto e tem a citação no final do trabalho, que são as referências bibliográficas. Então tá bom. Gente, eu tenho o negócio de Juliana ainda salvo no meu e-mail. Isso. Acho que o exemplo do projeto de pesquisa. Se alguém quiser, eu mando no grupo. Então, na aula a gente vai trocando, é isso aí. Pode mandar também para mim. Então, eu não tenho seu número. Não tem meu número? Eu vou colocar. Eu acho que a direção vai incluir a gente no grupo de vocês, né? Não Então, sei. o que acontece? Eu fiz o grupo dos professores e falei com a Líbia que eu queria botar os professores lá. Só que ela falou para eu ir no privado de cada um. Só que tem gente que eu não tenho número. Por exemplo, você, a Daniela, tem outros professores também. E aí eu botei lá no Class o link do grupo. Ih, eu não vi. Posso colocar meu número aí? Tem professor que não pode. Tem professor que não quer entrar. Então essa turma aqui, a sua turma é 3001 ou 3002? Kézia. 3001. Tá, e Sofia, pode falar. Celso, eu queria saber sobre aquele quadro que você mostrou no início da aula, se você vai disponibilizar ele pra gente. Ainda não. Ainda não, porque eu tenho que conversar com a direção, porque eu acho que ela quer incluir algumas coisas em algumas datas. Assim que eu fechar, aí eu passo para vocês. Beleza. Alô? Então é isso, gente. Acho que nós estamos bem já. São 4h25, já passamos dessa do horário. Agradeço a vocês, a presença, a participação e até sexta-feira que vem. Quer falar, Sofia? Tchau, professor. Tchau, Celso. Valeu. Tchau. Até sexta. Valeu, um abraço. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Então eu posso te colocar no grupo, né? Pode colocar. Então tá bom. Tchau, Celso. Valeuzão. Valeu, Sofia. Tchau, Celso. Valeu, Ana.